Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar da situação do Bruno Henrique, como isso tem reverberado mal em grande parte da imprensa. Porque o tempo está passando e parece que nada aconteceu. Parece que o jogador simplesmente tem uma carreira, uma reputação ilibada e segue jogando com o efeito suspensivo debaixo do braço. O jogador profissional, eu acho, de certa forma, até um erro a gente tirar a possibilidade de o profissional exercer a sua profissão. Mas a partir do momento em que ele é punido, bom, a punição parece que não vai acontecer esse ano e alguns jornalistas têm pegado até pesado com o Bruno Henrique, principalmente com a farsa que é o STJD, que tem seus interesses, que tem seus protegidos e tem também, obviamente, os seus desafetos. Não é o caso, ainda bem, para o Flamengo, do Bruno Henrique, né? A gente vai falar sobre isso, sobre essa repercussão negativa, daqui a pouquinho, porque antes eu peço a você, estamos chegando a 50 mil inscritos. Você que curte um conteúdo mais polêmico, você que curte aquela análise da rodada, deixa o seu like e se inscreva aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, que a gente está pertinho dessa marca de 50 mil inscritos, a gente conta muito com a sua moral. O seu like faz com que esse vídeo chegue a mais torcedores no Brasil e no mundo que curtem futebol brasileiro. E aqui no Dois Toques a gente fala de tudo, aqui é a Casa do Futebol, sem proteger, sem mimimi, fala o que tem que ser falado e principalmente nesse caso envolvendo manipulação esportiva, fraude, a gente é muito contundente aqui, né? O caso do Bruno Henrique, eu já achei a sentença bem leve. Diferente de outros casos, como por exemplo, jogadores que ficaram 2 anos parados, pegar quase aí o tempo do Aleph Manga, o Igor Catatal, que ficou praticamente 2 anos. Mas o STJD foi muito rápido na punição preventiva. Esses jogadores ficaram sem atuar rapidamente. E o Aleph Manga jogava num importante clube brasileiro. E não houve nenhuma medida protetiva no sentido de, não, ele está atuando no Curitiba, né? Ou então, está atuando no Goiás. Não, a punição aconteceu porque o fato tinha provas de que era real e manipulação, fraude esportiva, isso é coisa muito séria. Muitos jogadores ficaram 2 anos afastados. 2 anos afastados. Não estou aqui criticando a pena, não. A pena foi dada, tem que ser cumprida. O caso Bruno Henrique, ele é um caso muito mais grave do que todos esses que nós vimos. Todos esses. Porque ele é réu confesso, nas conversas que foram captadas pela Polícia Federal, ele afirma o crime, ele fala de outra rede de apostas fora do futebol. Basicamente, todas as provas estão ali. O STJD simplesmente fechou os olhos para o trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal. É claro que existe uma investigação que corre nesse âmbito, mas no âmbito esportivo, o STJD com certeza tem os seus preferidos. E o Flamengo sempre foi um deles. Quem não vai se lembrar aqui de 2013, quando o Fluminense fora rebaixado para a segunda divisão, junto com o Vasco e outros clubes, Náutico. Fluminense e Vasco estavam entre os 4 rebaixados. E aí veio o caso Everton da Portuguesa, o Everton com H, né? Nesse caso, o time X perde ponto, mexe daqui, mexe de lá, tal. O Flamengo estava caindo para a segunda divisão. O Flamengo é que seria rebaixado em 2013. E aí movem-se pauzinhos, no final das contas, a Portuguesa que se deu mal. Então o STJD sempre deu um jeito de favorecer os seus preferidos. Quando o Fluminense era o preferido, muitos mundos foram movidos para ajudar o Fluminense. 96, a virada de mesa histórica, né? Então, quando não é preferido, a situação é muito diferente. E por isso que a gente não pode entender o STJD como um âmbito do judiciário. O judiciário tem muitos problemas, mas
O STJD certamente não é um desses problemas, porque ele é muito pior do que muita coisa que acontece no âmbito do judiciário. É muita bravata. É muita bravata. Houve casos em que sequer o documento foi analisado pelos procuradores porque mexia com o time deles, em 2023. Não, isso aqui está mexendo com pontos do meu time, né? O procurador vestia até camisa por baixo. E agora a gente sabe que tem gente muito torcedora do Flamengo no STJD, que a força política do Flamengo é muito forte. E o Bruno Henrique foi punido com apenas 12 jogos. Era caso para pena máxima. 12 jogos. E não estou falando isso porque o Bruno Henrique nem está jogando futebol, na verdade. Ele é reserva. A presença dele pouco influi no jogo. Então não estou dizendo isso para tirar o principal jogador do Flamengo. Ele é reserva hoje. Ele é reserva. E o fato de ele ter feito 2 gols contra o Sport, o jogo estava 0-0, né? Levantou essa discussão de que como é que um jogador que mesmo tendo recebido uma punição mínima, irrisória de 12 jogos, vai jogar sob efeito suspensivo até quando? O Theo José, jornalista da Band, ele vai levantar essa bola e ele vai, de certa forma, desacreditar o STJD. E já prevendo que esse efeito suspensivo, eles vão dar qualquer desculpa. Ah, é a violência no Rio. Ah, houve um assalto em Goiás. E tá chovendo em Belém. Tira o caso Bruno Henrique de pauta que não tem como julgar. Então as desculpas são as mais esfarrapadas possível. O papel caiu da mesa na hora do julgamento. Já está desacreditado. O STJD já está desacreditado há muito tempo. Mas um jogador que já recebeu a sua punição, 12 jogos, teve o recurso do Flamengo, o efeito suspensivo, e esse efeito suspensivo nunca é julgado. O recurso nunca é julgado. Sempre há uma desculpa. Então o Theo José falou assim, vai jogar depois do Brasileiro e da Libertadores, pelo visto, né? Aí vai perder 6 jogos no Campeonato Carioca, foi o que o Theo José falou. E isso desacredita completamente a instituição. Totalmente a instituição. Repito, vai provavelmente sofrer sanções em âmbito criminal, porque a investigação está rolando com provas novas. Não adianta querer, não, agora ele não está fazendo mais nada. Vai ter que pagar pelo que já foi feito. Mas a questão não é nem esportiva, porque o Bruno Henrique, tirando esses 2 gols contra o Sport, ele não é um dos principais jogadores do Flamengo em 2025. O torcedor do Flamengo nem sente mais tanta falta. Sente falta do Bruno Henrique de 2019, 2020, né, 22. Mas o de 2025 ele não faz tanta falta, porque realmente já está chegando ali no sprint final na sua história com o Flamengo. Mas realmente uma parte da imprensa tem se revoltado e muito com essa benevolência que o jogador do Flamengo, fosse qualquer um, não só por causa do Bruno Henrique, fosse qualquer um, mas há uma benevolência com alguns times no Brasil e há uma má vontade com outros times do futebol brasileiro, visto todos os casos da Operação Penalidade Máxima que tiveram uma punição muito rigorosa. Não houve efeito suspensivo que desse jeito naqueles casos. E o caso do Bruno Henrique é muito mais grave do que todos ali da Operação Penalidade Máxima. Enfim, a justiça é cega, mas a cegueira é para não ter preferidos. No caso do STJD, é para não querer enxergar. Só para lamentar mesmo, né? Ficamos por aqui. Mais tarde a gente volta falando de futebol, é claro. A nossa live hoje, Artemis Batalha, Júlia Calabria e a nossa equipe agitando aí, porque amanhã tem rodada de campeonato brasileiro. Valeu!